Devemos acessar o menu de Transações, Cálculos e Movimentações, Solicitação de cálculo. É destinada à parametrização de uma solicitação de cálculo. Com base nas informações, os processos de cálculo são realizados. Processos de folha de pagamento, férias, rescisões e outros. Alguns campos são obrigatórios o preenchimento: empresa, tipo de cálculo, forma de processo, datas de competência, matrículas, filiais. O campo número do processo é gerado automaticamente pelo sistema e serve como código de referência de cada processo. Empresa. Informar o código da empresa que será processada. Tipo de cálculo. Informar o tipo de cálculo que será executado. Restrição. Restrição de cálculo. A restrição de cálculo é uma condição ou conjunto de condições que somente permite a execução do cálculo se atendida aquela condição. Processa genérico. Processa genérico sim ou não. Identificador de processamento de cálculo genérico ou não. Se indicado S, a solicitação pode ser processada junto com outras solicitações, sem que seja referido o número do processo. Se indicado N, somente a solicitação mencionada é processada e o número do processo é apresentado na tela, no campo Status de execução. Sugere-se que seja indicado sempre N, pois é mais fácil e mais seguro verificar um único processo de cálculo do que vários. Nível de acompanhamento do processo. É uma ferramenta que permite ao usuário acompanhar durante a fase de teste de seus procedimentos a execução de cada fórmula. O nível 4 apresenta o número do processo, a entidade, o funcionário, o código da fórmula, a condição, a verificação de faixa e seus respectivos passos, informando também o tipo de processo e o evento que está sendo processado. Trace. Caso for optado pela ativação do identificador igual a sim, durante a execução de um processo, o programa vai registrando as rotinas executadas uma a uma, dando assim condições de verificar qualquer erro de lógica existente no executor de cálculo, caso haja alguma dúvida. Simulação. Identificador de simulação de cálculo ou não simulação para valores de salário e remuneração. Forma de processo. Deverá ser informado sempre registro emprego, matrícula. Indicador de processo. Deverá ser informado sempre normal. Datas de competência. Data de competência anterior. Informar a data da competência utilizada no processo anterior. Data de competência atual. Informar a data de competência atual do processo. Data de pagamento. Informar a data de pagamento referente ao processo solicitado. Datas de referência. Quando a solicitação de cálculo possuir o campo Processo Especial, preenchimento com a opção Férias, os campos datas de início de referência e data de fim de referência devem ser preenchidos, respectivamente com a data inicial e final do gozo de férias, do intervalo que se deseja calcular. Se o processo especial for preenchido com a opção Rescisão, esses mesmos campos devem ser preenchidos, respectivamente, com a data de início e fim do intervalo de rescisão que se deseja calcular. Pessoa física, matrícula ou contrato. Inicial, menor número de matrícula do intervalo a ser processado do registro de emprego. Final, maior número de matrícula do intervalo a ser processado do registro de emprego.
Filiais. Filial inicial, menor código do intervalo de filiais a ser processado. Filial final, maior código de intervalo de filiais a ser processado. Informações do processamento. Número do processo. Número da solicitação de cálculo. Ao registrar uma solicitação, o sistema automaticamente gera um número único na instalação, que serve como código de referência para cada processo. Número do processo pai. Número do processo que originou a solicitação. Ao ocorrer desdobramento de processo, cada processo desdobrado terá um número único de processo próprio. Porém, neste campo será indicado pelo sistema quem é o processo que desencadeou o desdobramento. Data do processamento. Data do processamento indicada automaticamente pelo sistema. Hora do processamento indicada automaticamente pelo sistema. Status de execução, preenchido automaticamente pelo sistema. Essas informações de processamento é feito automaticamente pelo sistema. Execução de cálculo. É destinada a dar início à execução do programa de cálculo, que agirá sobre os processos de cálculo solicitados. No campo número do processo, informar o código gerado na solicitação de cálculo. Caso este campo não seja preenchido, o sistema executará todas as solicitações de cálculo ainda não processadas, que possuírem sim no campo processa genérico. Movimento calculado. Essa transação apresenta o resultado dos processos de cálculo. Permite somente a consulta das informações dos funcionários. Esses valores podem ser modificados se forem refeitos os cálculos para executar a movimentação. Os valores calculados são apresentados nos contra-cheques, folha de pagamento, contabilização e outros. O preenchimento é o resultado de um cálculo. Movimento pessoa física. Essa transação apresenta o resultado do cálculo de terceiros, obtido pela execução de processo de cálculo. Como exemplo, pode ser citado o pagamento da pensão alimentícia, cujo lançamento pode ser realizado nesta transação, em nome do beneficiário da pensão.